Meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria e uma tremenda responsabilidade ter vocês aqui. Eu sei quem está me assistindo agora, não pelo nome ou pelo rosto, mas pela batalha que você trava. Sim, eu sei. Há um segredo que você esconde do seu cônjuge, do seu líder e, às vezes, até de si mesmo. Um hábito, uma compulsão que se instala no silêncio e na escuridão e que sempre, sempre te deixa com gosto amargo de vergonha. Este não é um momento de julgamento, mas um momento de revelação brutal e de liberdade total. Prepare-se para ouvir uma história que eu guardei no mais fundo do meu coração por anos. Uma história que só pode ser contada agora, porque o Espírito me deu a permissão divina. Eu não vou falar hoje sobre teologia ou filosofia, vou falar sobre uma experiência. Houve um dia, meus amigos, em que a cortina da vida se fechou para mim. Meu corpo, esta tenda terrena, falhou. Os médicos fizeram o que podiam, mas o espírito se desprendeu. O último suspiro foi dado. Eu morri, e em um instante, a glória avassaladora do reino se tornou a minha realidade. O tempo parou, o mundo material se dissolveu, e eu me encontrei na presença, não em um sonho, não em uma visão vaga, mas diante da luz, que é mais brilhante que 1000 sóis, e ainda assim não queima. Eu estava diante do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e nesse lugar de verdade absoluta, onde cada segredo do seu coração é revelado, ele não me perguntou sobre meus sucessos ministeriais. Ele não me perguntou sobre as multidões que eu havia pregado. Ele me levou para o seu segredo. Naquela presença, a questão que milhões de crentes enfrentam em seu quarto se tornou uma prioridade cósmica. O Senhor olhou para a humanidade, olhou para a igreja e me mostrou o peso destrutivo do que chamamos de pecado secreto. E sim, ele mencionou o ato que está na sua mente, a autossatisfaca isolada, a busca por prazer fora do design divino. Mas escute, ele não me mostrou a punição, ele me mostrou o prejuízo. Ele me disse: diga ao meu povo que esse não é um pecado silencioso, é um grito de autossuficiência que abafa a voz do meu espírito. É uma declaração prática vivida. Deus, eu não confio que a sua graça é suficiente. Eu vou cuidar da minha necessidade sozinho. Você entende a profundidade disso? Aquele ato não é a raiz do problema. É o fruto de uma crise de fé. O que Jesus me mostrou com uma clareza que me fez chorar não foi a lei, foi o design. Ele me fez entender que o corpo é um templo e o que fazemos em segredo com o nosso corpo tem consequências espirituais que se estendem muito além do físico. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, o que acontece quando você deliberadamente o usa para a adoração de um desejo isolado? Você não está apenas quebrando uma regra. Você está permitindo que o pó e a sujeira de um velho resíduo contaminem o altar. Você está construindo uma parede de vergonha e culpa entre você e a intimidade de Deus. Essa vergonha, meus amigos, é o verdadeiro veneno. Ela te isola, te faz sentir indigno e te impede de receber o perdão pleno. E é neste ponto que a cura deve começar. Antes de falarmos sobre como lutar contra a tentação, o que faremos na parte 2? Precisamos falar sobre como derrubar a muralha que o inimigo constrói. A culpa impeditiva, o diabo quer que você se sinta tão sujo que nem sequer ouse pedir perdão. Ele quer que você viva no ciclo vicioso de pecar, sentir vergonha, se esconder e pecar novamente. Mas Jesus, em sua presença, me mostrou que o seu sangue já cobriu esse segredo. A única coisa que impede o poder total da sua graça de agir é a sua falha em aceitar o perdão já concedido e perdoar a si mesmo por ter falhado. Se a vergonha é a sua prisão, então o perdão é a chave mestra. Mas o perdão não é apenas uma palavra, é uma disciplina da alma, uma decisão de aplicar a obra da cruz
a sua vida. Se você sente que a sua jornada de santidade está bloqueada porque você não consegue se libertar da culpa de ontem, você precisa urgentemente mergulhar neste princípio. O poder do perdão é a ponte entre a sua vergonha e a sua liberdade. Ele ensina a receber a graça sem autossabotagem. Eu imploro, não espere a parte 2 para começar a se libertar da culpa. Clique no link na descrição agora mesmo e comece a sua jornada para derrubar essa barreira com o nosso guia. O poder do perdão. Este é o primeiro passo para limpar o templo e preparar o vaso. Na parte 2, vamos desmascarar a influência demoníaca que está por trás do seu hábito e a arma secreta que Jesus me deu para quebrar o ciclo para sempre. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder a continuação desta revelação. Mas antes, diga nos comentários: eu aceito o perdão e a liberdade. Eu preciso ver a sua declaração de fé. Na primeira parte, rompemos o véu da vergonha. Você entendeu que o que acontece no seu quarto não é apenas um problema moral, é uma crise de autossuficiência que questiona a graça de Deus. Mas agora a revelação se aprofunda. Quando eu estava naquela presença, banhado pela luz da verdade, Jesus me mostrou o campo de batalha real, o que a Bíblia diz em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Você pensava que estava lutando contra você mesmo, contra um impulso físico, mas o Senhor me revelou que esse pensamento é a maior mentira do inimigo. Você não está lutando contra a carne. Você está lutando contra uma entidade espiritual que encontrou uma brecha, uma porta aberta pela sua desobediência. O diabo não está interessado no seu corpo. Ele está interessado na sua autoridade. E cada vez que você sucumbe a esse segredo, você não está só pecando, você está transferindo poder para a escuridão. Jesus me mostrou que a masturbação, especialmente quando alimentada pela luxúria e pela pornografia, não é um ato isolado, é um ritual de união. A Bíblia pergunta: tomarei eu então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? 1 Coríntios 6:15. O princípio é o mesmo, mas a perversão é mais sutil. Você está unindo seu corpo, o templo, a um espírito de perversão que se apega à sua alma como um parasita. Esse espírito começa a sussurrar. É só uma válvula de escape. Ninguém precisa saber. Deus entende. Essas, amados, não são as suas vozes. São os sussurros sedutores de uma força demoníaca que está te isolando, te tornando ineficaz para o reino. A luta é viciante e forte, porque não é contra você mesmo. É um laço de alma com a escuridão que precisa ser cortado com autoridade. E isso não se corta com força de vontade. Se corta com o poder de Jesus. O Senhor usou uma imagem fortíssima que nunca me saiu da memória. Ele disse: eu desejo derramar o meu espírito de forma inédita. Quero que meus filhos façam milagres, curem os enfermos, profetizem, mas não posso colocar o meu vinho novo em odres velhos e contaminados. Pense no seu destino como uma lâmpada poderosa. Deus é o gerador de imensa voltagem. Você é o fio condutor. Se o seu vaso está contaminado pelo pecado habitual, se o seu fio está desencapado pelos atritos da vergonha e do segredo, o que acontece? A eletricidade divina não consegue correr. O poder é curto-circuitado. O inimigo sabe que, se ele puder te manter preso na culpa e na autossatisfação isolada, ele te impede de manifestar o poder de Deus no seu bairro, na sua família e no seu trabalho. O problema, ele me disse, não é a força do vinho, é a fragilidade e contaminação do odre. A pureza, irmãos, não é um fardo, é uma necessidade técnica
para conduzir o poder de Deus. Essa revelação me fez entender que para sermos odres novos, precisamos primeiramente de uma limpeza radical do passado. E aqui, o inimigo tem outra tática. Ele usa os seus fracassos de ontem como a âncora que te impede de avançar hoje. Ele te lembra daquela queda, daquela mentira, daquele deslize e sussurra: você já sujou tudo. Não adianta tentar de novo. Esta é a essência do ataque à sua fé. Ele não quer que você receba a revelação de que você já foi perdoado e de que o preço já foi pago. É a sua falta de perdão a si mesmo que mantém a porta da vergonha aberta. Se você não se liberta da condenação das suas próprias falhas, você nunca terá autoridade espiritual para fechar a porta ao inimigo. O Senhor deseja que você ande livre da culpa. Por isso, a urgência em dominar a arte de perdoar a si mesmo e viver na graça. Se você ainda luta para se sentir digno da pureza, se a culpa do passado te assombra, você precisa do antídoto. O poder do perdão é exatamente o mapa para desativar as mentiras do inimigo e receber a sua graça renovada todos os dias. Não deixe o seu passado sabotar a sua unção futura. O link está na descrição. Na próxima parte, vamos finalmente revelar a arma secreta que Jesus me mostrou. Não é mais disciplina, é uma troca de poder. Vou te ensinar o grito de fé que você precisa dar no momento exato da tentação para quebrar o laço e fechar a porta espiritual para sempre. Não perca a parte 3. Você está na batalha, mas a vitória já foi comprada. Para garantir que você seja notificado e continue esta jornada para a liberdade, certifique-se de que está inscrito e com o sino ativado. Se essa revelação mexeu com você, compartilhe este vídeo com o irmão que também precisa de liberdade. E claro, comente abaixo. Minha luta não é contra a carne, para declarar sua nova perspectiva espiritual. Você está aqui porque as partes 1 e 2 fizeram algo em seu coração. Elas revelaram que sua luta não é contra um hábito, mas contra uma entidade espiritual que se alimenta da sua vergonha. Agora que desmascaramos o inimigo, precisamos da arma de ataque. E aqui está o maior erro que a maioria dos crentes comete. Eles tentam vencer o pecado secreto com força de vontade. Eles cerram os punhos, fazem votos e prometem que desta vez será diferente. Mas o que Jesus me mostrou é que essa abordagem é, na verdade, uma armadilha de orgulho. Ela se baseia na sua suficiência e não na suficiência dele, naquele lugar de glória. Ele me disse: diga ao meu povo que a vitória não vem do esforço humano, mas de uma troca de poder no momento exato da fraqueza. A força de vontade falha, porque ela é finita. Mas a graça, meus amigos, é infinita. Então, qual é o segredo? É o que eu chamo de grito de transferência. No momento da tentação aguda, quando a pressão é insuportável e o sussurro da vergonha é mais alto, o seu instinto é sempre virar-se para dentro, para a autossatisfação. Mas você deve fazer o oposto radical. Você deve se virar para fora, em direção à cruz. Jesus me revelou que a vitória não está em dizer: eu não vou pecar, o que ainda foca em você. A vitória está em dizer: Jesus, eu não consigo, mas o Senhor pode. Isso é o grito de fé. É uma confissão instantânea de fraqueza e uma declaração radical de dependência. É a sua alma se agarrando à graça e dizendo: Pai, eu entrego este peso, esta atração e esta impotência a Ti agora. A sua graça é suficiente para mim. Este ato de transferência de poder quebra o laço demoníaco em tempo real, porque desativa a arma principal do inimigo, a sua autossuficiência e o seu isolamento. Não é um ritual mágico, é a aplicação prática da fé no momento de maior necessidade. Mas a liberdade não é um evento único, é um
estilo de vida. Jesus enfatizou a frase, uma contínua plenitude do meu espírito. Não se trata de um batismo singular, mas de uma orientação sustentada da alma. Você precisa manter as janelas do templo abertas para que a luz de Deus entre ininterruptamente. Isso nos leva aos 3 pilares da vida de santidade que ele me mostrou, que são os canais de recebimento da sua força. 1. Saturação mental com a palavra. O campo de batalha é a sua mente. Você não pode lutar contra a mentira com o vazio. Você precisa estar tão inundado de verdade, escrituras, que quando a mentira vier, a verdade surja como um reflexo automático. Oração de comunhão e adoração. A oração não pode ser uma lista de compras. Ela precisa ser o ambiente que você respira. A adoração ativa mesmo quando você não sente vontade, realinha a sua alma com a majestade de Deus, tornando o prazer fugaz do pecado instantaneamente vazio e sem atrativo. 3. Vida em comunidade e transparência. O pecado floresce na escuridão e no segredo. A cura vem na luz e na prestação de contas. Accountability. Você precisa de um irmão ou líder de confiança que possa ser o guardião da sua pureza. Confesse sua luta e roube do diabo o seu maior poder, o isolamento e a vergonha. Muitos de nós estamos, ironicamente, viciados na culpa, menos o ciclo de cair e se punir nos faz sentir que estamos pagando pelo erro. Mas Jesus pagou o preço total. Você precisa parar de tentar se qualificar pelo sofrimento e começar a se qualificar pela graça. Se a sua dificuldade em manter a pureza está ligada à incapacidade de perdoar a si mesmo pela queda anterior, se você carrega a âncora de ontem para a batalha de hoje, você não está livre para usar o grito de transferência. Você precisa curar as feridas da autocrítica e receber o perdão que já é seu. É por isso que o poder do perdão não é um material complementar, é o fundamento da sua libertação. É a ponte entre a confissão e a autoridade. Eu te desafio a parar de se punir. Adquira agora o poder do perdão. Link na descrição. Aprenda a silenciar a voz do acusador dentro de você e prepare-se para andar na autoridade que Jesus te deu. Na parte 4, o ápice da revelação. Falaremos sobre o seu destino. Jesus me mostrou por que o inimigo luta tanto pela sua pureza e o que você vai ganhar quando finalmente se tornar um vaso limpo e cheio de unção. Para garantir que você se aprofunde nesse estilo de vida de contínua dependência. Deixe nos comentários a sua oração. Minha graça é suficiente. Eu oro por cada nome que vejo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para a poderosa parte 4. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma clama por liberdade. Vimos na parte 3 que a vitória não é por força, mas por fé radical, entregando sua fraqueza à suficiência de Cristo. Mas agora precisamos entender o que está em jogo nesta batalha. Por que o inimigo gasta tanta energia tentando te manter preso nesse ciclo de vergonha? Jesus me revelou o motivo com uma frase que perfurou o meu espírito. Diga ao meu povo que a pureza não é um fim em si mesma. A pureza é para o poder. Repita isso em voz alta. Pureza é para o poder. O diabo não está apenas interessado em te fazer sentir mal. Ele está aterrorizado com o que você se tornará quando for livre. Ele sabe do seu destino. O Senhor me mostrou que nos últimos dias Ele deseja derramar a unção mais poderosa da história da igreja. Ele quer fazer milagres através de você, curar os enfermos através das suas mãos e trazer liberdade através da sua palavra. No entanto, o poder divino tem uma lei de condução. Eu não posso despejar meu vinho novo e explosivo em odres rachados e contaminados pela culpa e pelo segredo. Sua vida, amado, é esse vaso de honra
2 Timóteo 2:21. Se o vaso está sujo, se ele tem rachaduras causadas pela vergonha e pela falta de perdão a si mesmo, ele não consegue reter a voltagem da glória de Deus. O inimigo não está lutando pelo seu prazer. Ele está lutando pela sua capacidade de carregar o Espírito de Deus. Se ele te mantém contaminado, ele garante que você não será uma ameaça profética para o seu reino. Este é o preço cósmico do seu pecado secreto. Você está trocando um destino que move montanhas por um prazer que dura 1 minuto e deixa uma vida inteira de arrependimento. Quando você escolhe a pureza, você não está dizendo não a algo. Você está gritando sim para o chamado. E com esse sim, vem uma autoridade espiritual palpável. Jesus me mostrou que o demônio treme quando você entra em uma sala, não por causa do seu título, mas porque ele vê a luz de Cristo fluindo através de um vaso limpo. Suas orações ganham peso, seu testemunho se torna uma espada afiada. As pessoas serão atraídas a você, não pela sua personalidade, mas pela paz e o poder que você carrega. Esta é a herança de quem vive na santidade. É a promessa de que a presença de Deus te segue e quebra cadeias por onde você passa. Você se torna um historiador, alguém que muda o rumo da sua família e da sua geração. Mas, para dar esse salto da luta para o destino, para se tornar esse vaso de poder, você precisa estar totalmente esvaziado do resíduo de ontem. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. A culpa e a vergonha são as rachaduras que impedem o novo vinho. Se você ainda carrega o fardo da sua última queda, se você ainda se sente indigno da unção por causa do que fez, essa autossabotagem é o último truque do inimigo. Você precisa de uma ferramenta para selar essas rachaduras. Você precisa aprender a receber o perdão de Cristo sem reservas e a se perdoar, transformando o seu passado em testemunho. É por isso que o nosso programa O Poder do Perdão é o passo de fé que falta. Ele é o seu martelo e cinzel para transformar um vaso rachado em um odre novo. Não adie o seu destino. Se você quer que a unção comece a fluir através de você sem impedimentos, clique no link na descrição e desbloqueie o poder do perdão hoje. Na parte 5, a finalização desta jornada. Vou te dar o plano de ação diário, as chaves práticas para manter o seu vaso limpo e cheio, e como você pode viver nesta liberdade e poder todos os dias. Se o seu destino está gritando por essa liberdade, deixe um amém de autoridade nos comentários e certifique-se de ativar o sino para a grande conclusão. Chegamos ao ponto de virada. Se você abraçou as verdades das últimas 4 partes, que a luta é espiritual, que a vitória vem pela troca de poder-fé em vez de força, e que a pureza é o caminho para o seu destino de poder, você está livre. A corrente foi quebrada, mas como manter essa liberdade em um mundo que te empurra constantemente para a tentação? A liberdade, meus amigos, não é uma sensação, é uma disciplina diária. Jesus, em sua sabedoria, não nos deixou sem um mapa. Ele me mostrou que a manutenção do vaso limpo requer uma rotina da graça, pequenos atos de fé que tornam a dependência de Deus o seu modo de vida automático. Aqui estão as 3 chaves que você precisa implementar a partir de hoje para selar sua liberdade e garantir que o novo vinho flua continuamente. U vigilante da porta, a disciplina dos olhos. Você é responsável pelo que permite entrar no templo. Isso significa ser implacável com o que você consome. Use filtros. Cancele assinaturas. Dê a sua senha de internet ao seu cônjuge ou parceiro de accountability. A batalha não começa no quarto, começa na tela. Seus olhos são a porta de entrada. Feche-a e não negocie com o inimigo. 2. A troca de hábito.
a disciplina do vazio. Se você simplesmente retira o mau hábito, você cria um vácuo, e a natureza detesta o vácuo. Você precisa substituir o pecado secreto por um ato de adoração imediato. No momento da tentação, em vez de dar o grito de transferência e parar, você deve e fazer. Levante-se, vá para a Bíblia, ligue uma música de adoração ou ligue para o seu parceiro de accountability. Substitua a autossatisfação pelo relacionamento com Deus. 3. O check-in diário, a disciplina da prestação de contas. A luz expõe a sujeira, a escuridão a esconde. Seu maior aliado é a transparência. Não espere cair para procurar ajuda. Estabeleça um check-in diário de 5 minutos com um mentor de confiança. Compartilhe suas vitórias e suas lutas. Esse ato destrói a principal arma de Satanás, o segredo. Agora, vamos encarar a realidade com amor e honestidade. O inimigo não vai desistir facilmente. Pode haver recaídas no caminho. O que acontece quando você falha? Você não joga fora a sua liberdade. O propósito da recaída não é te condenar, é te ensinar a correr de volta para a graça mais rápido. Se houver um deslize, não se esconda por dias na vergonha. Faça o grito de transferência imediatamente. Levante-se, confesse a Deus, confesse ao seu parceiro de accountability e aplique o perdão em sua alma. Não deixe a falha de 10 minutos anular a liberdade que Jesus te deu. A falha só se torna um fracasso total se você se recusar a aceitar o perdão. É a sua incapacidade de se perdoar que te aprisiona mais do que o ato em si. Amados, o seu destino de poder está esperando, o vaso está sendo limpo. O medo da condenação está sendo substituído pela confiança no perdão. Se você está pronto para selar a sua liberdade hoje, se você deseja quebrar de uma vez por todas o ciclo de pecado, vergonha e recriminação, você precisa de um mapa para essa manutenção. A luta pela pureza é inseparável da luta para receber e aplicar o perdão sem reservas. Você precisa aprender a silenciar o acusador interno. É para isso que criamos o poder do perdão. Este guia é a chave mestra para a sua vida livre da culpa. Ele te dará as ferramentas para 1. Fechar as rachaduras do passado para que um novo vinho não vaze. 2. Revidar as mentiras do acusador com autoridade espiritual. 3. Viver na graça para que a sua pureza seja uma alegria e não um fardo. Não adie mais o seu destino. O investimento na sua alma é o investimento mais crucial que você fará. Clique no link na descrição. Agora, adquira o poder do perdão e comece a sua vida de poder e pureza hoje. Se esta jornada te libertou e te deu esperança, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão lutando em segredo. Vamos quebrar o silêncio juntos. E por último, deixe nos comentários: vaso novo, poder total. Eu profetizo que a unção de Deus será liberada em sua vida como nunca antes. Que a paz e o poder de Jesus Cristo estejam sobre você.